Legal. Daqui a pouco o Felipe está aqui. Já temos algumas pessoas conectadas, não é? Muito bem, Felipe está aí. Tudo bem, Felipe? Como é que vai? Estamos cá novamente. Estamos cá novamente. Ainda bem. Vou avisar aqui também, então, em Facebook, que estamos ao vivo diretamente do Instagram. Estamos no Insta. Ainda bem que hoje nós apanhamos menos, né, Cláudio? Ah, sim. Hoje a tecnologia funcionou. A gente entrou aí 1 minuto antes, tá? Pô, isso aí... Nós estamos melhorando, estamos ficando bom isso. Bom, como eu te falei, foi uma correria danada. Até legal o pessoal saber aí. Eu estou chegando direto agora de Atibaia. Estava com a turma lá da BASF, você transmitindo direto aí do escritório. E gente no Brasil todo conectado com a gente aqui, pô. Muito legal. Vão entrando as pessoas e vamos começar, né, Felipe? Porque, você sabe, o Instagram, ele vai contando um reloginho aqui e a gente tem que fazer acontecer. Pessoal, ontem, então, o Felipe deu muita dica, ou muitas dicas extraordinárias a respeito de Portugal. E hoje aqui a gente está nessa segunda live que haverá uma reprise amanhã às 20 horas da que foi feita ontem. E no domingo, às 20 horas, também será reprisada o nosso bate-papo, a entrevista que nós estamos fazendo agora aqui. Então, Felipe, você quer... o Felipe deu uma ideia, pessoal, e eu não sei se o Thiago vai conseguir entrar, né, Felipe? Porque lá em Portugal agora é meia-noite, certo? Então o pessoal de Portugal está tentando acompanhar, mas algumas pessoas falaram no WhatsApp para mim que ficou muito difícil, dormiram durante... Apagaram lá, um falou assim, eu estou muito velhinho, não aguentei ficar até 1 da manhã. Lá já é tarde, então, né? São 4 horas de diferença, é muita coisa. Lá já é meia-noite. Então, se você quiser começar aí e poder trabalhar, a ideia do Felipe é começar falando um pouco sobre investimento hoje, né? Então, Felipe, está contigo, vamos embora. E aí, a hora que, se você me permitir, vira e mexe, eu vou entrar aqui e fazer algumas perguntas que me incomodam e que também pode ser que incomodem o coração e a mente de pessoas que estão assistindo a gente. Bem-vindo. Hoje, como a gente havia combinado, né, Cláudio, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre morar, um pouco de ideia de custos, né, de morar em Portugal, e também falar um pouco da nacionalidade portuguesa, porque ela pode ser adquirida tanto por sangue, né, por descendência, como também por residência em Portugal. Eu acho que isso é interessante para os brasileiros que de repente não têm uma dupla cidadania, mas que têm interesse em residir em Portugal. E o Thiago Boni, como você comentou, ele trouxe umas questões muito interessantes aqui, né, relativas ao Golden Visa, ao investimento imóvel, né? Ele deixou aqui algumas perguntas, eu vou ler a primeira, que é o seguinte: o valor de investimento de 500 mil euros deve ser aplicado em um único imóvel ou pode ser dividido em mais imóveis até atingir o valor de 500 mil euros? Uma questão interessante, muitos clientes perguntam isso. Você pode adquirir mais do que um imóvel que a soma total desses imóveis dê 500 mil euros, tá? Então, você pode adquirir, por exemplo, um conjunto comercial e um apartamento de um dormitório. Se a soma dos dois der 500 mil euros, você pode pleitear o Golden Visa, tá? Importante dizer também, você pode adquirir esses imóveis por uma sociedade unipessoal, como a nossa Irelia aqui, né? Isso é importante, eu ia te perguntar isso aí. Porque de repente o investidor ele quer já adquirir esses imóveis dentro de uma empresa que vai fazer a administração desses imóveis. Se ele for o único titular e esses imóveis tiverem a soma deles, o valor igual ou superior a 500 mil euros, ele também pode pleitear sendo o titular da sociedade. Tá? Outra questão também que eu tenho uma pergunta complementar aí, toda pergunta é importante, né? Mas, por exemplo, imagine, sei lá, 3 pessoas. Poderia ter esse pool também ou não? Vai ser focado no CPF, no NIF português e no CPF aqui? Na verdade, é individual, né? É individual pelo seguinte, só é permitido por essa sociedade unipessoal. Se você tem uma sociedade com mais do que um sócio,
você não pode pleitear para cada sócio. Ainda que o valor seja, por exemplo, de 1 milhão de euros, né, dos imóveis. Se você tem 2 sócios, você poderia pleitear 2. Mas essa regra ainda não existe. Existe a regra da sociedade unipessoal. Tá? Bom, ok, legal. E se o Thiago aguentou assistir, Thiago, se você estiver online aí, pergunta mais alguma coisa, interage com a gente aqui. Se não, depois, quando você assistir amanhã em Portugal, já pode perguntar mais coisas para o Felipe, né, Felipe? Uma outra coisa que o pessoal traz muito para a gente, Cláudio, com relação a esse valor do imóvel, é o seguinte: e se eu adquiro um imóvel de 500 mil euros ou 600 mil euros, mas eu financio, por exemplo, 400 mil e entro só com à vista 100 mil euros? Nesse caso, você não pode pleitear o Golden Visa. A ideia do Golden Visa é que você entre ali investindo forte. Uhum. Se você tem um imóvel que vale, por exemplo, 700 mil euros, você financia 200 mil, mas entra com 500 mil de uma vez, aí você pode pleitear. Tá. Tá? Lembrando mesmo que esse financiamento seja feito num banco português, não tem problema nenhum. Não, o financiamento será feito em um banco português. Necessariamente tem que ser feito por um banco português. Ou com sede em Portugal. Em Lisboa, em qualquer lugar. Tá bom. Então, o banco vai pegar 200 mil euros de garantia no imóvel e você vai ter ingressado com 500 mil euros no imóvel de 700 mil, então você pode pleitear o Golden Visa. Tá? Outra questão que o Thiago trouxe que eu achei bem bacana aqui, ó. Após a aquisição dos imóveis, o Golden Visa é automático ou devo submeter um processo de autorização de residência? Já respondendo, você adquire o imóvel, junta os papéis e entra com pedido de autorização de residência. Tá? Eu consigo já fazer automaticamente e correndo 2 frentes aí ao mesmo tempo, simultaneamente. Na verdade, você adquire o imóvel ou adquire os imóveis aí nessa estrutura que a gente está conversando. E aí, uma vez que a documentação está pronta, você vai até o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pleiteia o seu Golden Visa. Qual a vantagem com relação aos outros tipos de visto, né, que não demandam tanto investimento? Que você está dispensado do visto para entrar em Portugal. Então, se você entrou como turista em Portugal e adquiriu um imóvel lá nessas condições, você imediatamente pode pleitear a autorização de residência, sem necessidade de qualquer procedimento aqui no consulado. Ótimo, ótimo. Ó, pessoal, e quem está assistindo a gente agora, que está gravado, que você está assistindo agora, olha e assiste a outra live, porque o Felipe na outra live explica muito bem o que é o Golden Visa, como é que surgiu e todas as ideias a respeito ou algumas questões que você tenha dúvida, pode ser esclarecida na outra live, tá bom? Só para deixar avisado a turma aí. E aqui a outra pergunta que ele faz também: após os 5 anos de autorização de residência, é possível aplicar para a cidadania? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já respondo também que é possível sim. Tá? Uhum. Como eu disse, a nacionalidade portuguesa ela pode ser adquirida por descendência ou por residência. Né? Como jogadores brasileiros, tem inúmeros casos, né? O Deco, o Pepe, foram jogadores que residiram em Portugal por mais de 5 anos e aí também pleitearam a nacionalidade. Né? Sim. Inclusive disputando o campeonato pela seleção portuguesa, né? Portuguesa, que foi 4º lugar na Copa do Mundo de 2006. Né? O Deco jogava, foi uma seleção. Tinha o Figo, Cristiano Ronaldo ainda era um menino. Não me faz lembrar disso, que até o coração bate mais forte. Mas vamos lá. Por fim, para a gente terminar aqui as questões que o Thiago trouxe, uma dúvida no caso de brasileiro que possui imóvel em Portugal, ainda que abaixo dos 500 mil, e que tem a dupla cidadania e com status de residente não habitual, que é aquela questão da tributação, lembra, Cláudio? Que para rendas obtidas no exterior, tributação 0, rendas obtidas em Portugal, o teto de 20%. E ele pergunta, ele pergunta, esse residente não habitual, se ele for brasileiro, né, ele está isento de tributação no Brasil ou a isenção é apenas em Portugal? E aí também é uma questão interessante, que é o seguinte: Portugal tem uma série de tratados que tratam de bitributação.
né? Então, isso é importante. então, por exemplo, com o Brasil, Portugal tem um tratado de bitributação que, na maioria das condições que ele impõe, ele diz o seguinte: olha, a tributação vai ocorrer no local de residência e não no local da nacionalidade. Então, se o cidadão passa a residir em Portugal, ele passa a ser residente em Portugal. Se ele está inscrito no regime de residente não habitual, a tributação para ele sobre as rendas obtidas no exterior vai ser zero. Então, como o tratado joga a tributação para Portugal, a tributação dele é zero. Aí você fala para mim, pergunta para mim, a autoridade brasileira aceita isso numa boa? Não. Em alguns casos, a gente tem que ingressar até com mandado de segurança aqui para que... Sim. Não vai pensar que é evasão de divisa, né? Não, para que a autoridade, porque tem muitos desses impostos, algumas, vamos dizer assim, modalidades de imposto de renda, a tributação ela se dá na fonte. Né? Então, antes da pessoa receber o dinheiro, já vem o imposto descontado. E a autoridade brasileira, ela não costuma abrir mão com uma mera afirmação de que o cidadão passou a ser residente no Brasil. Então, alguns casos, aqui no escritório, a gente teve que entrar com mandato de segurança para que a Receita Federal cumprisse a determinação do tratado aí de bitributação. Tratado. Pois isso é importante. Para quem está querendo investir lá em Portugal, é bom saber que não só o processo de investimento, né, Felipe, mas também tem algumas questões legais e também tributárias que precisam ser muito bem azeitadas e muito bem trabalhadas aqui no Brasil para que isso aí não vire um transtorno para quem está afim de fazer esse tipo de investimento, quem está afim de ir para lá, né? Exato. É fundamental que tenha aí o acompanhamento de um tributarista ou de um contador, né, para que isso seja feito de maneira correta. Né? Agora, então, uma pergunta. Quais seriam, então, o que você sugere se nós pensássemos em modelos de investimentos, ou para quem não trabalha modelo, tipos de investimento, né? Que você acha que faz muito sentido hoje em Portugal, diante de todo esse cenário e tudo que você falou ontem para nós? Quais seriam os, sei lá, se você pudesse dar 3, 4 modelos ou 3, 4 tipos de investimento? Você já falou bastante do imóvel, né? Mas tem algum outro tipo? Tem mais coisas que você acha que faz sentido? O que você sugere? Olha, sempre há uma gama de possibilidades dependendo do setor, né? O que a gente está muito acostumado no Brasil, por exemplo, é com investimento em renda fixa, né? Durante muito tempo a gente teve taxas de juros altas no Brasil que rendiam o investimento em renda fixa rendia um rendimento muito bom, né? Hoje, além das taxas aqui estarem reduzidas, a gente tem aí a taxa de juros em 6%, na Europa essas taxas chegam a ser negativas. Então, você deixar o dinheiro no banco na Europa não é um bom negócio. Tá? Você necessariamente tem que procurar um investimento com risco um pouco maior. Tradicionalmente, o ramo imobiliário, pelo menos, te dá a proteção do imóvel, né? E hoje em dia, com essas tecnologias tipo Airbnb, você consegue deixar aquele imóvel locado, né? Inclusive, tem alguns incorporadores imobiliários que garantem a renda de locação do imóvel, porque eles também fazem a gestão do empreendimento depois que ele está pronto, né? E tem aquelas outras áreas que a gente comentou que estão bombando mais, turismo sempre bombou em Portugal e também a área de inovação, né? Também com aqueles cuidados. Pegasse, então, em resumo, 3 grandes bons locais ou bons tipos de investimento. Imóvel. Dentro do turismo em Portugal e também em empresas como fintechs e outras empresas voltadas à tecnologia em Lisboa. Quando a gente fala de empresa, você sugere também olhar para capitais abertos, empresas de capital aberto que estão com bom desenvolvimento e bom desempenho dentro dos seus balanços patrimoniais em Portugal? Sim, sem dúvida. Até para você... porque qual a ideia? Aqui é de você diversificar investimento, né? Você passa a ter um investimento que te gera uma receita em euros, né? Seja de valorização mesmo, ou seja de dividendos. Você tem
ações de uma empresa grande portuguesa, existem muitas delas, né? Me vem à cabeça aqui a EDP, por exemplo, que é a Energia de Portugal, que hoje o controle é chinês, mas a sede dela é em Portugal. É uma empresa grande, está no Brasil. Então, assim, existe Sim. possibilidade. O que não dá para fazer é deixar o dinheiro parado no banco, como a gente faz aqui. Ou Um fazia. grande varejista como a Vortex também, né? Tem possibilidade de você. Eu só não lembro se a Vortex tem capital aberto lá. Mas se tiver, é uma empresa que faz todo sentido dar uma olhada, uma empresa que vem crescendo bastante. E o próprio mercado em Portugal, com esses movimentos todos, obviamente ele fica mais aquecido. Teve uma pergunta, vê se faz sentido, teve uma pergunta que um rapaz me mandou, o Marcelo mandou ontem, falando um pouco a respeito do varejo, mercado de varejo, né? Mas aí no AP, alimentos e bebidas, ele é um ex-executivo da Coca-Cola FEMSA aqui no Brasil e fez essa pergunta desse mercado, como é que você o vê hoje lá para esse tipo de produto, esse tipo de alimento. Ontem a gente até discutiu um pouco de que seria as certificações, né, que precisa também estar debaixo de uma certificação europeia, uma Anvisa como a gente tem aqui, só para parametrizar e tudo mais. Mas em termos de mercado, o que você vê de introdução para esse tipo de produto, não olhando para esses orgânicos, né, uma coisa que a gente discutiu ontem, mas olhando como referência, aí, sei lá, pegar o produto que eu entendi dele, Felipe, é muito parecido com, sei lá, é como se fosse Coca-Cola e Elma Chips aqui, entendeu? Como é Uhum. que seria, na tua visão, a introdução, ou esse mercado hoje de AB, vamos falar do mercado, ou setor como um todo, né, de alimentos e bebidas em Portugal. Qual é a tua visão? Aí você pode incluir cerveja, vinho, Sim, não, ok. Não, vinho. tudo bem. Eu entendi bem a pergunta. Mas, assim, a gente precisa lembrar o seguinte: Portugal é um país que é do tamanho da cidade de São Paulo em termos populacionais, né? Se você juntar aí, talvez juntar a zona leste, a zona sul de São Paulo, já seja, porque a gente está falando, São Paulo tinha 10 milhões de habitantes, pelo que eu lembro há uns 10 anos atrás, Então, né? são hoje em São Paulo, a cidade de São Paulo, quase 13 milhões, e a região metropolitana de São Paulo, mais de 16 milhões, e o estado de São Paulo com 32 milhões de pessoas. Pois é, nós estamos falando de uma população, então, menor do que a cidade de São Paulo, né? Então, você não pode entrar no mercado português, principalmente quando você precisa, claro, quer faturar mais do que no Brasil, você precisa ter uma visão de Europa. Você precisa, estando em Portugal, ter a perspectiva de abrir mercado na Espanha, de abrir mercado na França, de abrir mercado na Alemanha, usando como base Portugal. Se você focar apenas em Portugal, principalmente nessa área de varejo, o seu ganho vai ser muito parecido se você tivesse uma rede de varejo na cidade de São Paulo. Tá? Agora eu tenho uma pergunta que é minha. Vê se faz sentido. Eu estava conversando até Você com tem a, direito também. com a Tarsila hoje lá no Bourbon Atibaia, com a galera da BASF lá. Quando você olha para o mercado de palestras e treinamentos em Portugal, o que você sugere? É um mercado hoje que tem uma abertura, ou seja, tem uma cultura. Vê se faz sentido o que eu falei para ela. Eu percebi que tem muito executivo que está indo para lá, que é aculturado por, por, por trabalhos no Brasil. Então, sei lá, diretores e presidentes que tinham cargos aqui que estão assumindo companhias lá, que já tem uma cultura de treinamento, uma cultura de desenvolvimento, uma trilha de aprendizagem e tudo mais. Esse mercado lá, obviamente nós vamos conversar isso aí no jantar lá, depois do Web Summit, né, com mais profundidade, mas esse mercado lá hoje, que eu tenho muita gente que assiste a gente depois aqui, que é desse mercado de treinamento e desenvolvimento, não só como consultor, como professor, mas como empresário também dessa área, que é muito da minha área, né? Como é que você vê isso aí, Felipe? Não, eu vejo como um bom mercado lá, até porque, como Portugal está se lançando para o mundo, ele tem que competir. Quando a gente fala competir, nessa ideia abstrata de competir, competição entre países, está, na verdade, no fundo, a gente está falando de pessoas, né, Cláudio? Então, Uhum.
O profissional português, cada vez mais, ele se habilita para competir, se qualifica para competir no exterior. Então, são empresas portuguesas buscando mercados, como a gente estava falando antes aqui. Né? Do mesmo jeito que o brasileiro que investe em Portugal tem que ter essa perspectiva de Europa, quem está lá em Portugal já, ou o próprio português, ele também tem essa visão. Então, a parte de treinamento, de coaching, nessa área de vendas, de produtividade, eu acho que é um mercado sensacional. Promissor, né? Eu acho. Legal, muito bem. A gente já está batendo aí quase meia hora falando sobre investimento. Outra coisa importante a respeito do investimento, que eu ver se faz sentido aí para a gente esclarecer mais as pessoas que vão assistir e querem saber mais a respeito de Portugal, é nessa quantidade. Hoje, para o Golden Visa, quando a gente olha para 500 mil euros, não é pouco dinheiro que a pessoa tem que levar para lá, né, Felipe? Se você pegar hoje a realidade brasileira, nós estamos falando em média, dependendo da cotação aí, de 2,5 milhões. Uhum. Não é? Você vê um grande perfil de... Que tipo de perfil de brasileiro você acha que a gente poderia provocar para ir para Portugal, para fazer uma coisa dessa a respeito de investimento? Assim, o Golden Visa, a gente fala muito do imóvel, mas mesmo dentro da possibilidade de aquisição de imóveis, existem várias modalidades. Né? Nós falamos do imóvel de 500 mil, mas também existem, se você adquire, por exemplo, um imóvel com mais de 30 anos e reforma esse imóvel, você consegue um Golden Visa com um investimento de 350 mil. Né? Se você adquire esses imóveis em áreas que o governo português considera menos densamente habitadas, você reduz o valor em 20%, esses valores. Né? Tem investimento, por exemplo, em fundos. Se você investe em fundos com sede em Portugal, se você investe 350 mil, você também consegue o Golden Visa. Tá. Né? Tem aquela questão dos 10 empregos. Se você abre uma empresa lá e gera 10 empregos, você também pode pleitear o Golden Visa. Então, assim, o Golden Visa é o chamariz da economia portuguesa, porque é bom para quem vai e é melhor ainda para Portugal. Mas, como também nós conversamos ontem, existem outras modalidades de autorização de residência, desde titulares de rendimentos, aposentados, gente que quer trabalhar. Então, assim, há uma um vasto gama aí de possibilidades. E não necessariamente, como também nós conversamos ontem, não necessariamente a pessoa precisa adquirir um imóvel de 500 mil euros. Né? De repente, a pessoa até tem recurso para isso, mas ela não tem uma relação com Portugal que lhe dê a confiança de botar todo esse dinheiro no país. Né? Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vou falar um pouco sobre essas questões da nacionalidade, documentação, quem pode ter dupla cidadania, quem não pode, que caminho trilhar. Quer dizer, tem aqui várias perguntas, e quem estiver assistindo tiver perguntas a respeito disso, porque tem muita gente que quer saber disso, não só pela questão da dupla cidadania e aí estar em Portugal, mas saber que ele tem um visto, ele tem uma cidadania portuguesa, mas ele tem um visto ali para rodar a Europa toda dentro da comunidade europeia facilmente. E aí, se você também puder dar uma pincelada, falando um pouco de Inglaterra nesse sentido, se dá para ir, não dá para ir, foi autorizado, não foi autorizado, a briga do BRICS tá assim, tá assado, se o cara for, ele atravessa, não atravessa, precisa de visto, não precisa, cidadania vai, não vai. Então aí esse monte de perguntas que eu fiz ao mesmo tempo para você aqui, aí você fica à vontade para contar, desde o puxar sabe, o fiozinho do rolo aí, desenrolando o tema a respeito de dupla cidadania, de buscar a cidadania lá, desde o primeiro pontinho que a pessoa precisa fazer, precisa correr atrás, até a hora que está tudo resolvido. Tá contigo. É interessante, inclusive, você falar da Inglaterra, porque não sei se você sabe, Cláudio, o tratado de amizade mais antigo do mundo é entre Portugal e Inglaterra. Eles são mesmo? aliados históricos, né? Tem mais de
tem mais de 500 anos esse Olha só, tratado. não sabia, cara. É o tratado de amizade e cooperação mais antigo do planeta. Até porque Portugal é um país muito antigo, né? Então, tinha uma possibilidade disso acontecer. Mas a principal preocupação do governo português com relação ao Brexit, a permanência dos portugueses que foram lá a trabalho. Porque hoje, como é que funciona? Você não precisa de nenhuma autorização especial, né? O cidadão italiano, inclusive isso vale para os brasileiros que têm dupla cidadania, por exemplo, brasileira e italiana, e tem interesse em residir em Portugal. Vai entrar em problemas aí com a Irlanda, né? Que é ao lado. Então, porque a Irlanda continua. Tem também o problema com a Escócia, porque a Escócia, um pouco antes do plebiscito do Brexit, tinha feito um plebiscito se separava ou não da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido. E o argumento dos ingleses era, não, juntos somos mais fortes. Só que na Escócia circula o euro. E agora a Inglaterra vai sair, né? Então os escoceses querem um outro plebiscito para também saírem do Reino Unido. Pô, vocês alegavam para a gente que juntos somos mais fortes, mas vocês saíram da União Europeia e nós estamos na União Europeia. Então, mas a questão que mais preocupa o governo português com relação ao Brexit é exatamente a permanência dos portugueses que estão lá residindo, não os que vão como turista, né? Porque como turismo até o brasileiro, nem o brasileiro precisa de visto. Mas essas questões relacionadas à residência do português na Inglaterra. E o que tem acontecido muito também é que muitos ingleses que têm ascendência portuguesa estão pedindo a nacionalidade portuguesa. Exatamente por essa relação quase milenar entre Portugal e Inglaterra. Bom, você vai ao Porto, você olha lá para o lado de Vila Nova de Gaia, você vê que todas as vinícolas, as adegas lá, elas são de propriedade de ingleses, né? Então, há uma relação muito forte entre Portugal e Inglaterra. E muitos têm ascendência portuguesa. Uma mãe portuguesa, uma avó portuguesa. Olha só que interessante, coisa que a gente não tinha nem ideia, né, Felipe? E disparou. Tem gente entrando de nacionalidade de ingleses disparou, né? Deixa eu só avisar aqui que tem gente entrando no Face, eu estou falando para ir para o Insta. Pessoal, quem está entrando no Face aqui, nós estamos transmitindo lá do Instagram, tá? Desculpa, Felipe. Não, tranquilo. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho da nacionalidade portuguesa, porque houve uma expansão recentemente, né? Como a gente também comentou lá na nossa primeira conversa, Portugal tem um problema demográfico sério, né? Morre e imigra mais gente do que emigra e nasce, né? Então, o governo português, inclusive, mês que vem nós teremos eleições lá para a Assembleia da República, né? E um dos pontos do programa de governo do atual governo, né, que é do Partido Socialista, lá com uma coligação entre outros partidos, um dos pontos é ampliar a possibilidade de nacionalidade portuguesa. Tá? Para facilitar, inclusive, que mais pessoas adquiram nacionalidade. Então, primeiramente, a gente tem a questão do filho, né? O filho de português, ele é português. Ele basta declarar que mesmo que tenha nascido aqui? Desculpe? Mesmo que tenha nascido no Brasil? Mesmo que tenha nascido em qualquer lugar. Se ele é filho de cidadão português, ele é português. Se a mãe ou o pai, ou ambos, são portugueses, basta ele se inscrever no consulado e o consulado emite para ele lá uma certidão de nascimento, um assento de nascimento português. Pela internet mesmo ele faz isso ou precisa estar lá? Não, ele precisa, na verdade, e aí também é um dos serviços que a gente oferece, ele precisa reunir uma série de certidões atualizadas no Brasil, e mostrar a relação de descendência dele do cidadão português, no caso do pai. Né? E o procedimento, inclusive, para menores de idade é super rápido, porque eles privilegiam os menores de idade. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. O Leonardo tem 1 ano e meio e o Guilherme tem vai fazer 5 anos em outubro.
Os dois já são portugueses. Mas os seus filhos são netos de português. Não, porque eu já adquiri a nacionalidade do meu pai. Então, Ok. Quando eles nasceram, você já era cidadão português. E exatamente. quem E aí, está nessa condição é neto de português, tem, sei lá, alguém que possa estar aí nos vendo, tem 20, 22 anos, 27, 30. É neto de português. E o pai não passou pela mesma condição que você passou aí, que já é cidadão português. O pai não virou cidadão português. Alguma desinformação que tinha na época, sei lá, qualquer coisa que pode ter acontecido. Mas ele é neto de português e não filho de português. essa possibilidade passou a existir desde o ano passado, né? De que a gente fala desde que o cidadão tenha um ascendente de segundo grau, ou seja, desde que ele tenha um avô, uma avó portugueses, né? Português. Então, nesse ponto, qual a única dificuldade, Cláudio? É que essa pessoa ela precisa provar que ela tem uma efetiva ligação à comunidade nacional portuguesa. Tá? O que é isso? Primeiro, falar português é essencial. E para nós brasileiros isso ajuda muito. Esse é um dos requisitos. Né? Outro requisito, a pessoa precisa ter uma relação mínima com Portugal. Ela precisa ter deslocação frequente a Portugal, ela precisa, de repente, ter um imóvel lá que ela aluga, que ela arrenda, uma propriedade lá, uma conta bancária, alguma relação cultural. Por exemplo, ela participa aqui do Vasco da Gama, da Portuguesa, da Beneficência Portuguesa. Ela precisa mostrar que, além daquela ascendência portuguesa, ela tem essa efetiva ligação. E é por isso que eu sempre recomendo a quem tem o pai vivo, mas o avô era português, que primeiro tire a cidadania do pai como filho de português e depois tire a sua própria como filho. Porque aí você está dispensado de provar essa efetiva ligação. Entendi. Entendeu? Bom, até segundo grau funcionou bem. E se ele for bisneto de português? Vamos pegar uma distância maior aí. Certo. Aí a gente precisa ver quem está vivo ainda entre essa pessoa e o bisavô. Então, por exemplo, se o pai dela for viva, ou o pai ou a mãe, né, for uma pessoa viva, essa pessoa pleiteia como neto e depois passa para ela como filho. Ok. Agora vamos imaginar o seguinte: o bisavô era português, o avô é vivo e o pai é falecido. Aí a gente pede o do avô como filho, filho do bisavô, ele é filho de português. Então, ele pede como filho e depois essa pessoa pede como neta de cidadão português. Então, assim, cada caso a gente tem que analisar e ver onde a gente consegue buscar o enquadramento na lei de nacionalidade. Quer dizer, no meu caso que eu te falei ontem, então, complica muito, porque bisavô morto, avô morto, pai morto. Mas aí sabe o que acontece nessas situações, Cláudio? Eu sou muito sincero com o cliente. Eu falo assim, porque tem gente que faz esforços, pesquisas no interior do Brasil. Eu tive um cliente de Minas Gerais que não, porque eu já fui, descobri uma certidão de 1850, mas aí eu sou bisneto, eu não consigo, meu Deus, o que eu faço? Falei, calma, o que você quer? Você quer morar em Portugal? Falou, eu quero morar em Portugal. Eu falei, você não precisa ser português para morar em Portugal. Aí a gente volta àquela questão dos vistos, né? Você pode morar em Portugal, ter uma autorização de residência por outras razões, e aí depois de 5 anos residindo em Portugal, você pode pleitear a tua nacionalidade. Então, cada Pega caso outro é um caminho. caso. É que às vezes eu acho, não sei se você tem essa impressão, a impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas meio que aproveitam essa possibilidade para depois ir para outros caminhos na Europa, né? Facilitar a entrada ali por Portugal com cidadania portuguesa e aí automaticamente ele mora onde ele quiser ali. Tô certo ou tô errado? Não, você está certo. É como os italianos, por exemplo, diferentemente de Portugal, que abre para todas as nacionalidades, os Estados Unidos ele tem determinados tratados com alguns países
que facilita a autorização de residência, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm tratado com a Itália, tem Antes do tratado... Trump. Não, mas Depois do Trump, continua. Não deu tempo dele arrebentar com isso ainda, mas esses tratados continuam. Então, por exemplo, a Argentina tem esse tratado com valores menores de investimento, a Itália tem esse tratado com valores menores de investimento, você consegue residir nos Estados Unidos, né? Então, muita gente adquire a nacionalidade italiana com o propósito de não ir para a Itália ou para a Europa, mas ir para os Estados Unidos, né? Se quiser ir para Portugal é mais fácil, não precisa de Golden Visa, não precisa de nada, né? Só precisa comunicar que passou a residir em Portugal. Então, Sim. assim, cada país tem a sua legislação com relação às autorizações de residência, né? Pode ser que a pessoa residindo 5 anos, 2 anos, por exemplo. Dou um exemplo, Cláudio. Um brasileiro que resida 2 anos na Espanha, ele pode pleitear a cidadania espanhola. 2 anos? 2 anos. Pô, super rápido. Super rápido. Agora, a gente falou muito do pai, né? E a mãe nesse papel, Felipe? A mãe sumiu, por exemplo. O cidadão é filho de português, mas a mãe está viva e não pediu também a cidadania. Como é que funciona? Só a mãe está viva? Não, assim, a regra homem, mulher, pai e mãe, ela é a mesma, tá? Tá bom. A lei se refere a ascendente de primeiro grau e ascendente de segundo grau para falar de filhos e netos. Mas ele usa o termo ascendente exatamente para que não haja a segregação, a separação entre homem e mulher, tá? O que existe, aí a gente já entra na questão do cônjuge, tá? Que até 1981, que é o ano em que entrou em vigor a nova lei de nacionalidade, a mulher que fosse casada com cidadão português, ela era portuguesa. Ela adquiria a nacionalidade... automaticamente. Como nos Estados Unidos. Vou te dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe casou com meu pai em 1977. Se minha mãe quiser, ela vai até o consulado português em São Paulo, se inscreve e é portuguesa. Tá. Depois... De forma muito fácil, né? Assim. Então é para o pessoal, vamos dizer assim, para o pessoal de uma geração antes da nossa, vamos dizer assim, os nossos pais, né? Então, muita gente que tem pai e mãe português que gostaria de fazer isso, não fez ainda por causa dessa desinformação, né? Então, é por isso que eu acho interessante a gente falar aqui, e o pessoal às vezes olha a lei e tem aquelas questões do bisneto, mas se o avô é vivo, se o pai é vivo, então tudo isso a gente tem como analisar. Mas voltando à questão do cônjuge, depois que a nova lei entrou em vigor em 1981, passou-se a exigir o seguinte, que o cônjuge do cidadão português, independentemente do sexo, se homem ou mulher, se ele fosse casado há mais de 3 anos com o cidadão português e provasse aquela efetiva ligação à comunidade nacional, como a gente falou sobre o neto, essa pessoa poderia pleitear a cidadania portuguesa, tá? E aí, recentemente, o que aconteceu? Aí, desde 1981, você teve uma série de decisões do Tribunal Administrativo que elas se contradiziam. Então, por exemplo, um cônjuge de um cidadão português, casado há mais de 3 anos, que tenha um filho que seja português e seja advindo desse relacionamento, ela tem essa efetiva ligação à comunidade nacional? Em alguns casos, o tribunal decidia que sim, em outros casos, o tribunal decidia que não. Então, para acabar com essa divergência jurisprudencial, o governo português fez uma alteração no regulamento de nacionalidade para dizer o seguinte: se o cônjuge do cidadão português for casado há mais de 5 anos, ou se ele tiver desse relacionamento filhos que já são portugueses, presume-se que há efetiva ligação. Ok. E aí o cônjuge já recebe, então, a cidadania meio que automaticamente. Exatamente. Então, ele já pode pleitear a cidadania portuguesa, a nacionalidade portuguesa, com base no fato de ele ser casado há mais de 5 anos ou ter filho advindo desse
desse matrimônio, vamos dizer assim. E quando eu falo cônjuge, vale a mesma coisa para companheiro. Tá? Vale isso que eu ia perguntar agora. Então, a regra vale para o companheiro, para a companheira também, sem problema nenhum. Exato. Agora, necessariamente, vamos pegar o que sobra um pouco da lei, da legislação aqui no Brasil. Então, você me corrija se estiver errado, obviamente que eu não sou dessa área, mas o que eu tenho de conhecimento é que 2 anos já é a relação estável aqui no Brasil. O que eles pedem, na verdade, é uma declaração feita em cartório. Então. Não vale a relação estável. Tem que ter uma declaração em cartório. Vamos supor que esteja 4, 5 anos juntos. Mudaram-se, então, de alguma forma para Portugal e o filho nasceu em Portugal ou adotaram um filho em Portugal. Então, se for adotado, também passa por essa regra, sendo uma criança portuguesa. Como é que seria nesse movimento de adoção e de companheiro e união estável? Só para... Companheiro, você prova a união estável via declaração em cartório ou via sentença judicial, né? Então, você precisa provar, isso precisa ter um documento provando a união estável. Agora, com relação ao filho ser português, note o seguinte... No cartório tem que ter um juiz de paz que fala a respeito dessa união estável ou não? Não, você vai num tabelião de notas e pede uma escritura de declaração de união estável. Ok. Tá bom. Hoje, sabe quem pede isso hoje? Clube, para que o companheiro possa usar o clube, por exemplo, o Clube Pinheiros, os clubes de São Paulo que a gente tem aqui. Sim. Eu sou sócio do Palmeiras aqui, o Palmeiras funciona assim. Então eles pedem plano de saúde também para mostrar que há uma relação familiar. Então você vai a um tabelião e faz essa declaração, obviamente fazendo constar que essa união estável ela existe por mais de 3 anos, que é o requisito mínimo lá que eu te falei dos 3 anos. 3 anos e não 2, aqui. Não, 3 anos para que o cidadão possa pleitear a cidadania. Cidadania, tá bom. União estável, aí a gente entra numa outra discussão jurídica, que eu acho bacana também, mas a gente poderia ficar horas aqui, que é como é que a justiça entende quando há união estável, né? Essa ideia de prazo para fins de união estável, ela meio que caiu por terra. É muito a situação de fato. Você pode estar 2, 3 meses com a pessoa morando junto com o propósito de constituir família, você tem uma união estável, né? Mas aí é uma outra questão. Vai cair em jurisprudências aí, é isso? Não, aí a gente entra já na seara do direito de família, né? Que eu acho bem interessante, mas não é a minha área, e eu acho que aqui a gente vai passar muito tempo falando isso. Lógico. Vai passar o tempo aí. Então, e note o seguinte que eu ia te falar, Cláudio. Esse casal que quer pleitear a nacionalidade portuguesa do cônjuge, ele não necessariamente precisa morar em Portugal. Eu te dei o meu exemplo, né? Que os meus filhos já são portugueses. Então, a minha esposa, que já tem filhos portugueses, ela pode pleitear a nacionalidade portuguesa como cônjuge. E nós moramos em São Paulo, né? Tá ok. Então, o requisito morar em Portugal pro cônjuge não é requisito, vamos dizer assim. Tá. E nesse cenário que eu te falei, vamos imaginar outro cenário. Tem um casal, né? União estável, não pediu nada, e adotam lá, estão morando lá em Lisboa, em Porto, em qualquer cidade, e adotam lá uma criança portuguesa. Nesse sentido, funciona da mesma forma ou de lá para de descendente para ascendente não funciona? Não, nesse sentido, para o pedido do cônjuge, como ele reside lá, fica mais fácil você provar a efetiva ligação. Tá. Porque o filho português do relacionamento e os 5 anos são exigências para quem está ou não em Portugal. Mas lembre-se, são exigências, assim, são presunções de que a pessoa tem uma efetiva ligação à comunidade nacional portuguesa, né? Agora, se ela não se enquadra nessas presunções, mas ela está lá, tem conta em banco, mora já há algum tempo em Portugal, tem relacionamento em Portugal, aí ela mostra que ela tem uma efetiva ligação e consegue também pleitear. Eu estou tratando mais com você das situações em que as pessoas estão no Brasil.
né? Sim, tá bom. Se adota um filho que é português, ela tem uma efetiva ligação à comunidade nacional. Não há como contrariar isso. Tá bom, legal. Deixa eu tentar. Tem algum ponto mais importante que você acha relevante a gente comentar aqui que não foi questionado por mim, talvez pela ignorância total ou parcial do tema, que você acha que faz sentido comentar a respeito da cidadania em algum ponto de investimento? Só aí para fechar, que eu queria, depois desse teu fechamento a respeito desses dois temas, nos últimos 10 minutos, 8 minutos aqui, falar rapidamente a respeito da tua visão do que é o Web Summit, o que pode promover o Web Summit para as pessoas que estarão, que irão lá, ou que depois vão assistir, e também qual o bom aprendizado na missão das pessoas que vão à missão para conhecer. Então, primeiro um fechamento teu aí que você acha que é importante a respeito disso, depois seus comentários a respeito do Web Summit e também de uma missão como a gente faz aí com o pessoal do Hub para conhecer algumas empresas lá. Da nacionalidade, eu terminaria dizendo que a gente tratou do maior número de possibilidades, né? Tem essa questão da residência, que também garante a nacionalidade, e tem uma questão que é uma questão histórica, que são dos judeus sefarditas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Cláudio. Não. Judeus? Não? Sefardita. Sefardita seria o quê? Isso. Judeu sefardita é o judeu tradicional da Península Ibérica. Olha quando nós vamos voltar. Quando Roma invadiu a Judéia, houve uma imigração de judeus para a Península Ibérica, que ficaram lá na Península Ibérica durante séculos. Quando teve a Inquisição, esses judeus eles foram obrigados a se converter em cristãos novos. Você deve lembrar essa história, né? E muitos desses cristãos novos vieram para as colônias portuguesas, Brasil, Angola, Moçambique, Goa, etc. E o governo português, como uma medida de reparação histórica, garante a essas pessoas que têm ascendência em judeus sefarditas a nacionalidade. Então, olha, é uma nacionalidade um pouco mais complexa, porque envolve um estudo genealógico. Você precisa pesquisar, primeiro, o teu vínculo com Portugal aqui no Brasil, e depois, em Portugal, o seu vínculo com essa comunidade judaica. Então, a gente tem aí parcerias com genealogistas que fazem todo esse estudo em Portugal. Eu recomendo essa situação para aquela pessoa que já tem uma ideia de que a família tem essa ascendência, né? Dá uma ideia de custo. Quanto é que uma pessoa investiria, ou teria que investir, um parâmetro, obviamente você não vai conseguir dar um valor fechado, né? Mas para uma pessoa que gostaria de ir contigo aí e fazer esse estudo da árvore genealógica em parceria com as pessoas que você tem aí, tem uma ideia de quanto um indivíduo teria que investir para ter esse tipo de informação? A nacionalidade tradicional, filho e neto, o maior trabalho que a gente tem aqui é a obtenção de certidões, e o que dá mais trabalho, às vezes, é você obter a certidão do cidadão português da família. Por quê? Porque antes de 1910, antes da proclamação da República em Portugal, todos os assentos de nascimento eram lavrados nas igrejas, escritos à mão. Então, inclusive eu faço parte lá da associação dos arquivos da Torre do Tombo, que é uma associação secular em Portugal e que tem o contato de todos os arquivos distritais em Portugal, onde constam esses assentos de nascimento, né? Então, a gente já teve situações aqui de da família achar que a data de nascimento do cidadão português era uma, e a gente pesquisava lá nos arquivos distritais, descobria que a pessoa tinha nascido 2, 3 anos antes, que tinha um nome a mais do que consta aqui no nome brasileiro. Então, demanda um certo trabalho. Mas o trabalho é basicamente a obtenção dessas certidões, tá? Agora, no caso do judeu sefardita, além da obtenção dessas certidões, você tem um estudo genealógico. E aí, Cláudio, é muito difícil eu te falar um valor, porque depende muito do que o genealogista já tem pronto com relação à descendência daquela família, porque as árvores são, muitas delas, comuns, né? Então, se chega lá uma pessoa
que ele fala, não, essa pessoa com esse sobrenome e essa árvore genealógica, eu tenho certeza que ele é descendente de judeu sefardita. Agora, se for um que ele já não tenha montado a árvore por outra situação, aí o valor é um pouco maior. Então, assim, é caso a caso. Eu não tenho como te falar um valor específico, senão eu ia estar cometendo uma injustiça aqui. Sim, sim. Ótimo. Tá? Pô, que legal. Essa é uma coisa... Pô, cara, eu vou falar para você, bicho. Eu tenho para mim, cara, quando é muito claro para mim, quando Sócrates falou assim, tudo que você é que nada sei, não é que Sócrates era um ignorante, um sábio ignorante grego, sabe? O que tem para mim é que Sócrates quis dizer o seguinte, que tudo que sei é que nada sei é a respeito de totalidade de tal assunto ou de tal coisa. Você vê o quanto de coisa você ensinou, não só para mim aqui, mas ensinou para quem vai assistir, para quem vai ver, né? Temas, frases, tipos de cidadania que a gente nunca ouviu na vida, e um bate-papo de 1 hora muda o nosso mindset, a gente aprende um monte de coisa e ouve um monte de coisa. Cara, bom, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui comigo, com a Silvana, no canal, dando 1 hora do teu precioso tempo, porque eu trabalho com minutos, né? Você deve saber disso, deve acompanhar aí, medir a vida por minutos. Então, 1 hora eu acho que é um tempo precioso. Então, antes de acabar aqui, né? Porque essas coisas acabam rápido aqui, já foram 52 minutos, cara. Parece que a gente começou a conversar agora. Mas como eu disse para você, Cláudio, falar de Portugal para mim, além, obviamente, da questão profissional, é um prazer muito grande, né? Eu convivo com Portugal, cara, desde que eu nasci. Aqui. Né? Então... Eu queria te perguntar 1 milhão de coisas, que não dá, sabe assim? No jantar lá em Lisboa, você se prepara, cara. Tá, bom. Quem pergunta paga o vinho, né? Então, não tem pô, pensei que tinha que pagar o bacalhau. Vai ser uma honra, cara. Vai ser uma honra. Mas falando um pouquinho do Web Summit, que você me perguntou. Fala aí um pouco. Quanto tempo a gente tem? Deixa eu ver aqui, porque esse pessoal do Instagram derruba a gente, cara. Veja aí. Bom, a gente está com 53h30. Manda bala. Bom, o Web Summit, como você sabe, Cláudio, é o maior evento aí de tecnologia e inovação do planeta, né? Eles começaram na Irlanda, tiveram, se não me engano, 1 ou 2 edições em Dublin, e foram atraídos a Portugal por 2 motivos. Primeiro, pela política do governo português de desenvolvimento e de inovação, né? Então, foram meio que tragados a fazer o evento em Portugal. E um segredo aqui que eu vou contar para vocês é que eles vão ficar 10 anos em Portugal exatamente para poder usufruir daquela questão do residente não habitual, que é o período em que eles podem, os criadores do Web Summit, usufruir do benefício de tributação no teto de 20% aí. Que coisa boa. Ou seja, estão ganhando dinheiro com uma ideia extraordinária. Não espalha. Então, chegando na 4ª edição, né? A primeira edição em Portugal foi o ano passado. Foi o ano retrasado. O ano retrasado? Se não me engano, foi 2017. Tá. E ele é feito num palácio de convenções, né? Às margens do Tejo. É um lugar lindo. Fica do lado de uma arena, que é onde as bandas de rock costumam fazer os shows em Portugal. Do outro lado da avenida tem o Shopping Vasco da Gama, que é uma área nova, né? Ali, se eu não me engano, chama Pavilhão das Nações. Então, é uma área nova de Portugal, que tem subido uma série de empreendimentos. Mas o mais legal do Web Summit não é só o Web Summit. Obviamente que ele agrega uma série de conhecimentos. Você conhece gente do mundo inteiro. Se o teu LinkedIn já deve ter aí 50 mil pessoas, vai pular para 250 mil, viu, Cláudio? Porque você vai conhecer ali gente do mundo inteiro, gente da Islândia, gente da África, gente da Austrália, gente do Brasil, gente da Ásia, e todo mundo falando de inovação. Você vai estar ali na crista da onda, vamos dizer assim. Sim. Você sabe que isso aí foi uma coisa até que eu falei para a Tarsila hoje, durante o nosso almoço lá. Falei para ela isso. Eu falei, a gente se prepara tecnicamente, metodologicamente, para criar conteúdo e também para pesquisar lá e se envolver e fazer um network. E eu falei para ela assim, a nossa estratégia é não ficaremos juntos, porque a gente já se conhece.
Então é cada um para um canto e vai fazer network. A gente se encontra para almoçar. Porque senão as pessoas têm essa mania, né, cara? Conhece e fica ali juntinho. Ou juntinho você já conhece a pessoa. Eu acho que o grande desafio desses encontros é se joga, né? Se joga. Vai não, foi essa palavra que me veio à cabeça. O Web Summit é um evento para você se jogar. Para você cair de cabeça e ir lá conversar com aquela pessoa que você jamais conversaria no Brasil por uma falta de oportunidade, vamos dizer assim, né? Mas tem essa questão do Web Summit, do próprio evento em si, mas o clima em Lisboa, Cláudio, é muito bacana. Parece que você está numa Olimpíada. É mesmo? Cara? Sabe quando teve a Copa do Mundo, a Olimpíada mais centralizada no Rio, mas quando teve a Copa do Mundo, que você é no restaurante e vê torcedor da Colômbia, da Nigéria, é mais ou menos esse o clima que fica em Lisboa, né? E o povo português muito receptivo, muito educado. E aí os brasileiros também se destacam, porque a gente é um pouco mais barulhento do que os franceses, por exemplo, né? Então, o pessoal da Ásia fica prestando atenção na gente. Então, vai ser uma semana que eu tenho certeza que você não vai esquecer, Cláudio. Que legal, que legal. Para fechar aqui, uma palhinha da missão que você fez da última vez com o pessoal da Atlantic. A ideia era visitar esses ambientes de inovação, né? Visitamos uma série de aceleradoras que estão localizadas em Lisboa e visitamos também órgãos governamentais que expuseram para a gente sobre a política de inovação de Portugal, né? Porque você tem a Startup Portugal, você tem a Startup Lisboa, você tem o projeto Portugal 2020, que são as metas a serem atingidas pelo governo português em áreas como infraestrutura e inovação até 2020. Né? Então, fomos na agência lá de inovação, né? Visitamos parceiros lá, escritórios de advocacia, que falaram um pouco da questão jurídica. Então, assim, é uma missão organizada aí pelo pessoal da Atlantic Hub, vale muito a pena. E muito bacana que no último dia termina com uma visita a uma vinícola, lá na Península de Setúbal, né? A Bacalhoa. Então, a gente toma lá o Moscatel, que é aquele vinho envelhecido em barris de uísque, que armazenaram uísque anteriormente, né? Então, a gente tem o vinho entre o vinho tinto e o vinho do Porto. Ele é mais... olha, é uma delícia. Eu trouxe uns 3 para o Brasil, quando eu voltei de lá em junho. Vamos ter que trazer. Você sabe que eu sou um apreciador muito mais da cerveja do que o vinho, mas vamos trazer. Cara, Bom, primeiro eu quero te agradecer. Muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo aí. Nossas vidas são essa correria louca, mas a gente sempre dá um jeito. Eu sempre falo isso aí, viu, Felipe? A agenda é uma questão de prioridade. Dá um jeito. Nós temos 40 segundos para você mandar uma despedida aí, mandar teu alô final. Eu queria agradecer o convite para falar sobre Portugal. Para mim é um prazer muito grande. Eu imagino que as pessoas aí que tenham dúvidas vão trazer isso para a gente, seja via Instagram, seja via Facebook. Acho que aí tem na tua página tem o meu endereço. E eu tô à disposição para falar de Portugal, para falar de bacalhau, para falar de vinho, para falar do Web Summit. E espero te encontrar lá em novembro, porque eu sei que a tua agenda aqui no Brasil é uma loucura. Quem sabe em novembro eu consiga... Vou derrubar a gente em 3, 2...